Maravilha. Regina Alves está aqui conosco, ó. Deixa o like, pedindo likes e deixando um pingo aqui para o canal de R$ 2. O Denis Dias também está aqui conosco, membro do nosso canal, está sempre presente. A Maria Furtado, do Rio de Janeiro. Tem muita gente por aqui, depois eu tento dar mais uma atenção aí para a galera do chat. Podem ir deixando seus comentários. Olha quem está no chat aqui conosco, ó. A audiência qualificadíssima do nosso Tebni, né? Grande Tebni, desde Vinha Del Mar. Quem mais? Vamos ver aqui. Alice Ailon, grande Alice Ailon também, sempre conosco aqui. Obrigado a todos e todas aí que estão pelo chat. Vamos viajar até o México, pessoal. O México tem duas notícias interessantes. A primeira é a Cláudia Sheinbaum, né? Que vai assumir agora, 1º de outubro, se não me engano, ela toma posse, né? E ela foi indagada essa semana sobre o termo presidenta, né? E ela diz que nos próximos 6 anos será utilizado o presidenta no México, porque o que não é falado não é lembrado, ela disse, né? Então ela já disse que quer ser chamada de presidenta, né? E a questão, assim, mais importante, né? O Victor falou dessa questão dos avanços lentos, né? E o México acho que é um país que vem avançando lentamente, né, Victor? Até porque o vizinho ali não deixa avançar muito, em passos muito largos, né? E a questão que está tomando aí as manchetes em relação ao México é a reforma do sistema judicial, né? Que eles estão propondo, que, na minha visão, é importantíssima. Eu, como cara do meio jurídico aí, né, fico muito animado em ver o México tocando nesse ponto, né? Acho que o Brasil e todos os países da América Latina, né, aí no Chile também, na Argentina a gente vê que o judiciário é uma vergonha. O do Chile eu não conheço tanto assim, nunca me aprofundei muito, mas o judiciário da Argentina é uma vergonha. O judiciário do Uruguai é um pouquinho melhor. Aqui no Brasil é uma vergonha da vergonha, né? E a gente tem visto aí as notícias. Na Guatemala, né, o que os caras estão fazendo lá não é o judiciário, mas é o Ministério Público, né? Aqui eu incluo o Ministério Público dentro desse guarda-chuva aí de judiciário, embora sejam instituições diferentes, especialmente aqui no Brasil. Em alguns países até fazem parte da mesma, né? Do mesmo. O Ministério Público meio que se mistura com o judiciário em alguns países, o que é péssimo, né? Mas o fato é que o México está tocando nesse problemão aí, né? E eu acho que vem muito assim, eles esperaram um bom momento para tocar nesse problema e para propor algo que é muito ousado, né? Que é a eleição de magistrados, né? Então, existe aí um pacote de 20 medidas, né, que busca modificar alguns trechos da Constituição Federal e, entre eles, definir que os juízes sejam eleitos por voto popular, reduzir o número de integrantes da Suprema Corte e o tempo também, né? Porque lá no México, hoje, os ministros da Suprema Corte ficam 15 anos, né? Eles querem reduzir para 12 anos. Então, querem... É ao contrário aqui do Brasil, que é vitalício, né? Então, são todos temas muito controversos, né? Essa questão da eleição de magistrados, né, é uma questão muito controversa. Eu, por exemplo, era totalmente contra antes, mas mudei completamente. Hoje eu acho que sim, os magistrados devem ser eleitos, né? Mas é claro que a gente tem que ter toda uma evolução, né, do país, uma conscientização do povo para ter isso. Imagina no Brasil hoje a gente ter magistrados eleitos. Seria um horror no Brasil como a gente tem hoje, né? A gente precisa evoluir muito para isso, né? E assim, né, pessoal, quem foram os dois grandes gritos contra essa reforma judicial no México? Quem será? Quem será, né? As oligarquias mexicanas e o embaixador dos Estados Unidos, que já andou se manifestando expressamente aí, dizendo que essa questão de eleição de magistrados é perigosa para a democracia,
pode prejudicar os negócios entre Estados Unidos e México e pode trazer uma grande insegurança jurídica ao país, né? Então, essa questão está colocada aí, não sei como é que vocês dois enxergam aí, vamos começar com o Victor aqui, qual é a tua opinião sobre essa questão aí, Victor? Olha, pessoalmente, eu acredito que não sou a favor de eleição de juiz, desculpa, Luiz. Eu acho que principalmente no mundo virtual que a gente vive hoje, de campanhas completamente manipuladas, e entendendo que principalmente os requisitos para ser tanto juiz quanto procurador, como um magistrado da Corte Suprema, só vai ter branco, rico, oligarquia, não vai ter muita gente de raízes mais vulneráveis disputando esses espaços. Vamos ser sinceros, faz alguns anos, na Barão de Itararé, eu ouvi um representante do Sindicato dos Juízes Federais e ele falava: a grande culpa do governo Lula foi que ele nunca democratizou a justiça. Sempre foram os mesmos brancos de oligarquias quem disputavam os cargos e que foram nominados juízes durante o governo Lula. E eu estou falando isso no Brasil há 5 anos atrás, que eu ouvi isso, 4 anos atrás, e essa crítica pode valer para muitos países. Quem hoje tem o diploma de advogado, quem hoje é procurador, quem hoje pode ser um juiz, talvez o Brasil conseguiu mudar isso através do ProUni, conseguiu mudar isso através de políticas de inclusão na magistratura. Mas, mesmo assim, é arriscado. Em países que não têm esse direito à educação, que não têm esse acesso à formação, é muito complicado você chegar a esse ponto. Mas eu acho também muito absurdo e talvez muito revelador ver como um embaixador democrata, que supostamente é a esperança dos Estados Unidos, o Partido Democrata, não perde a sua raiz de querer se meter nos problemas alheios. Bruno, acho que é você. Exatamente. Tá bom. Não, só uma questão Beleza. né? Sobre o que o Victor colocou, né? É por isso que eu disse que hoje no Brasil seria muito perigoso tu trazer uma questão dessa de eleição de juiz, porque a gente não tem condições. Realmente, a eleição seria toda de juízes evangélicos, de juízes, né, dos donos do poder total, né? Por isso que eu acho que lá no México eles colocaram essa questão agora pelo contexto político que eles estão vivendo lá, por terem se reeleito aí com 70%, pela população estar super consciente, né? Então eu acho que eles resolveram tocar nesse abelheiro aí num bom momento, né? Lá no Chile. Bruno? Então, eu queria citar a própria presidenta, né? Vou colocar o link aqui no chat. La Jornada, que é o jornal que surgiu dentro da UNAM, da Universidade Nacional Autônoma do México, que é o maior orçamento da educação mexicana da UNAM, tem um jornal diário, importantíssimo. Então, eles entrevistaram a Cláudia Sheinbaum, ela fez uma declaração aqui, né? Ela diminuiu os problemas, tá? Ela falou o seguinte: não tem que ter nenhum tipo de nervosismo por parte dos investidores e dos mercados pela reforma judicial. Aí ela dá uma afinetada, tá? Se fizermos uma lista das liberações, redução de sentença, tudo aquilo que vai a favor, tudo que o Poder Judicial fez, agradou aos delinquentes do crime organizado. Diante disso, os investidores vão entender como é delicado o Poder Judicial que tem hoje o México e por que queremos fortalecê-lo, que represente ao povo mexicano. E aí, para fazer mudança constitucional, tem essa condição que o Luiz citou, né? A coalizão Morena, ou a coalizão que o Morena lidera, tem maioria absoluta nas duas casas. Tem maioria na Câmara e no Senado. Então, a hora é agora. Momento econômico. O México fechou ano passado na 12ª economia do mundo. É possível que cresça. As relações via NAFTA nunca foram tão grandes, né? Também o comércio mexicano ele é muito intenso com os Estados Unidos.
Crescimento econômico e investimento no México. E também investimento público mexicano. Seria o melhor momento desde o boom do petróleo, mas o melhor momento como um todo, agregado, desde a criação da Pemex com o governo Lázaro Cárdenas, nos anos 30 do século passado. Então, todas as condições estão dadas para fazer essa mexida no Poder Judicial. Agora, vamos ser francos, né? Poder Judicial Federal, porque se for na Justiça dos Estados, eles vão ter muita dor de cabeça. Eu fico imaginando uma eleição que tive a alegria de conhecer na minha vida, né? Por pouco tempo eu conheci, a eleição no estado de Chihuahua. Tem a capital Chihuahua e tem também Juárez, antigo Passo del Norte. Né? Como é que, cara, quem vai concorrer a juiz na comarca de Ciudad Juárez? Eu queria perguntar isso, né? Vão piorando? Quem vai concorrer a juiz em Tamaulipas? Já engrossou mais ainda, né? Quem vai concorrer a juiz em Tijuana? Também tem que pensar nisso, né? As condições de segurança de um magistrado firme, né? Não quero fazer discurso aqui, justiceiro, lava-jateiro, mas um magistrado firme diante do crime organizado ou da conexão empresarial criminal, como, por exemplo, quem vai ser juiz em Monterrey, o estado mais rico do México é Nuevo León, onde tem a maior conexão entre empresariado e cartéis, né? Enfim, é muito interessante a medida do governo mexicano. A gente falava isso na ciência política, né? O entulho autoritário, né? Hoje o entulho autoritário está gigantesco, né? Virou um aterro sanitário autoritário, mas acho que o México tem essa percepção que há um entulho autoritário no sistema judicial e esse imbróglio tem que ser resolvido. Um outro país que precisa resolver urgentemente uma reforma judicial é a Bolívia. Urgentemente. A Bolívia fez uma constituição divina, maravilhosa, só que a magistratura boliviana é o caos, assim. É o caos. É tudo por indicação, é só dedão, não tem prova, etc. Em relação ao Brasil, se eu puder dar um pitaco concordando com os dois colegas, tinha que ver algum tipo de... Eu sei que é muito difícil impedir o acesso às extrações mais altas de uma sociedade de classes aos postos de poder, senão na sociedade de classe. A gente está num processo de transformação social. Mas tinha que ter alguma regra para isso, né? Como, por exemplo, o Danoninho, da Dallagnol, que acho que ele entrou com um processo maluco lá e conseguiu fazer a prova de procurador antes de ter o tempo de advocacia que a lei obrigava, né? Então, sei lá, cara. Né? Uma liminar no mandado de segurança e fez o concurso E quem deu a liminar foi o Moro? Então, como é que o Sérgio Moro passou no concurso de juiz, cara? O cara sabe falar português, sabe? Como é que o Sérgio Moro é professor de federal, entendeu? Enfim, mas eu colocaria, sei lá, na magistratura eu colocaria algumas regras, tipo, não sei se você vai concordar, nem que fosse tempo de vida. Né? Nem que fosse, não pode ser presidente com menos de 35 anos, não pode ser juiz com menos de 30 anos, sei lá, uma coisa assim. É pouco, entendeu? Porque não é possível que alguém que nunca tenha vivido o mundo do trabalho, possível, né? Não é desejável, vai julgar pessoas que dependem daquilo para sobreviver, sabe? Essas condicionantes são muito ruins, né? Mas, enfim, Bruno, o momento perfeito. Tu não tem ideia do que é o judiciário brasileiro no dia a dia. É terrível, é terrível. E assim, tu tá falando do judiciário federal aí, Moro, né, Dallagnol, e o judiciário federal ainda é o melhor, porque o judiciário dos estados, que nem tu transpôs ali para o México, né? O judiciário dos estados é mais complicado ainda, ele tem mais essa questão da proximidade com as oligarquias, né? Então, o federal ele está ainda num nível mais isento, entre aspas, assim, né? Se é que a gente pode dizer que um judiciário é isento, né? Mas ainda é algo mais transitável, assim, o judiciário federal, né?